Já está comigo aqui o Matheus Heller. Como vai, Matheus? Tudo bem, Paulo? Prazer recebê-lo. Eu tenho convidado o Matheus. Ele tem vindo todas as segundas-feiras falar de aposentadoria, falar da Aposente-se, porque muitas vezes a pessoa tem direito e não sabe, não é? Ou então acaba perdendo, podia se aposentar bem melhor do que se aposenta, e às vezes não tem orientação. Não que quem vai orientar é mal intencionado, às vezes a pessoa não tem conhecimento, não é verdade, Matheus? Correto, Paulo. Então a pessoa até quer ajudar, mas não pode. A aposentadoria é uma coisa para o resto da sua vida, você tem que procurar quem conhece. Por isso eu recomendo que você procure o Matheus Heller, toda a equipe do Matheus, lá na Aposente-se. É uma empresa preparada para fazer isso, para cuidar disso, para cuidar de aposentadoria. Chegando aqui a pergunta? Então a dona Marta do Eldorado... Hã? Dona Marta do Eldorado está perguntando o seguinte: a mãe dela está com 65 anos e contribuiu por 11 anos. Ela tem direito a receber a aposentadoria? Quantos anos ela tem? Ela tem 65 e contribuiu por 11 anos. Ok. Se ela começou antes de julho de 91, já tem o direito. Se começou a pagar o INSS depois de julho de 91, aí vai precisar contribuir até contar os 15 anos de contribuição. Então, aí que precisa verificar é o seguinte, Paulo: você começou a pagar o INSS antes de 91 ou depois? Se tiver como verificar isso, a gente pode responder já. Muito bem. No telefone, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É Aparecida, daqui do Eldorado. Qual é a pergunta, Aparecida? Eu quero perguntar sobre a minha irmã. Ela está com 61 anos. Ela começou a pagar o INPS no mês 7 de 73. E foi até 5 de 74. Depois ela ficou 11 anos sem pagar. Ela começou a pagar de novo no mês 9 de 85 e pagou até 11 de 95. Depois ela parou de novo e começou a pagar em dezembro. Eu queria saber se ela tem direito, como que funciona. Ok. Quando que ela completa 60 anos de idade? Ela já completou, ela vai fazer 62 de novembro. Ah, então pode ser que já tenha o direito, viu? Tendo isso, como ela começou a pagar o INSS antes de 91, porque o que muitas pessoas confundem é isso, que todos precisam de 15 anos, e nem sempre é assim. Muitos segurados, muitos trabalhadores, com 5 anos conseguem se aposentar. O tempo varia de 5 a 15 anos de contribuição. Nesse caso, como ela começou a pagar o INSS antes de 91, pode ser que ela já tenha o tempo para se aposentar sim. Eu precisaria verificar a carteira de trabalho dela, juntamente com os carnês, e verificar se já dá o tempo. Muito bem. Olha, você que está assistindo o Matheus, aqui na televisão as respostas são rápidas. Claro que cada caso depende de um estudo. Então pega uma caneta, porque daqui a pouquinho eu vou falar qual é o telefone para você ligar para o Matheus a partir de amanhã e marcar uma hora para ele atender você. Você senta com o Matheus, ele vai atender, você vai contar, mostrar todo o seu caso. Então pega uma caneta, que daqui a pouquinho eu vou dar o telefone da Aposente-se. Aqui na tela tem uma pergunta, deixa eu ver, o internauta perguntando. Paulo, faz 8 meses, meu pai deu entrada na aposentadoria mais o INPS, será? Revogou. O advogado entrou com ação contra o INPS já faz 8 meses e nada ainda. O tempo dele deu 38 anos, a idade é 53. A providência que ele deve tomar. O tempo de contribuição necessário para se aposentar são 35 anos, independente da idade. Então, se ele já tem 35 anos de contribuição, não existe motivo pelo qual o INSS tenha negado esse benefício. Tá? Ele já deu entrada. Se vocês já receberam a negativa do INSS e o advogado interpôs essa ação aí, o que eu orientaria é estar esperando uma resposta do Poder Judiciário. Tá? Eu não tentaria esse caminho, o que eu tentaria era recorrer no próprio INSS, mas tendo em vista que o advogado já interpôs essa ação, então a gente teria que aguardar a resposta do Poder Judiciário. E agora o Poder Judiciário está em greve, né? Então, correto, vai demorar. Está mais demorado ainda. São 6 horas e 15 minutos. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É Laodiceia de Prescaba. Qual é a sua pergunta, Laodiceia? Olha, o meu marido, ele está afastado faz 4 meses por auxílio-doença. Só que ele não conseguiu receber nenhum benefício inteiro até agora. O primeiro benefício que ele recebeu foi de R$ 770, o segundo de R$ 980 e o terceiro de R$ 192. E não vem, e todos que vieram, né, não vieram inteiro, e não vai vir, e o que é para vir, não vai vir o salário inteiro dele. E ele tem 44 anos, e ele é registrado desde a idade de 16 anos.
E ele passou pela perícia, e o problema dele no joelho dele é gravíssimo. Todos os médicos que ele passou, ortopedista, já fez 4 cirurgias nos joelhos. Todos os médicos, porque ele passou por um reumatologista, ele falou que ele está com um problema com artrose gravíssima de patela e está com bico de papagaio no joelho, que eu nunca vi falar isso. E o médico da perícia disse que ele não tem nada, que ele está liberado para trabalhar. E o dinheiro dele do benefício não sai. Sendo que ele nunca precisou ficar afastado, agora que precisou ficar afastado, não sai o benefício. O que a gente pode fazer? Realmente existe um benefício previdenciário que é o auxílio-doença, o qual a pessoa pede perante o INSS. O auxílio-doença, nos termos do artigo 52 ou 54, se não me engano, da Lei 8.213, é um benefício que é concedido àquele segurado que se encontra incapaz para o trabalho. Se essa incapacidade for temporária, ou seja, se ele voltar a ficar bem, então ele vai receber o auxílio-doença. Já se ele ficar totalmente incapaz permanentemente, ele tem que ser aposentado. Então, o primeiro passo é verificar o seguinte: se essa incapacidade dele ela é temporária, ele vai voltar a ficar bem ou não. Se ele nunca mais ficar bem, ele for portador de uma doença degenerativa, uma doença que não tem mais cura, então ele tem que ser aposentado, nos termos da também Lei 8.213, que o Decreto 3.048 também prevê. Tá? Então, a aposentadoria por invalidez, eu entendo que seria o caso aí, tendo em vista a doença. Bico de papagaio no joelho? Nunca ouvi também. Pois é. Mais uma tela? Deixa eu ver a pergunta do internauta. Minha avó tem 78 anos e recebe pensão por morte do meu avô. Ela pode receber por idade? Ela nunca teve registro. Tá. A pensão por morte é um benefício que ela recebe em decorrência do falecimento do esposo e também poderia receber a aposentadoria, mas desde que estivesse pago o tempo mínimo de contribuição. Se ela nunca pagou o INSS, ela somente vai ficar com esse benefício de pensão por morte. Se ela tivesse pago, ela acumularia duas? Acumularia as duas, perfeito. Correto. Existe alguma outra situação que acumula aposentadoria ou não? Não, a aposentadoria é uma só. Perante o INSS, ou aposenta-se por idade ou aposenta-se por tempo de contribuição. O que existe de acumular é o seguinte: pensão por morte e aposentadoria. Então, falece o marido, a mulher recebe. Como o contrário também pode. Falece o marido, falece a mulher, o marido também pode pedir. Às vezes os maridos não pedem pensando que não tem direito. Também pode pedir. Matheus, o que a Carol derrubou a audiência cantando a música, você aumentou respondendo as perguntas. Os telefones estão, o sistema está entupido, internet entupida. Parabéns, viu? Obrigado. Carol, você vai aprender a cantar para melhorar a audiência, porque não é possível você derrubar a audiência desse jeito. Ela é amiga do Datena, ela veio aqui só para dar audiência pro Datena. Alô, boa tarde, boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, quem fala? É Maria Barbosa Craide. Você mora onde, Maria? Aqui nos Dois Córregos. Pela sua alegria, você merece aposentar, viu? Mas... Pode fazer a pergunta pro Matheus, qual é? Eu queria fazer uma pergunta pro Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, a senhora está bem? Eu estou bem, com a graça de Deus. Acho que ela Que quer bom. pegar o emprego de apresentadora. Qual é a eu queria perguntar para você o seguinte. Eu tenho um filho com 38 anos. Ele trabalhou na Abisco durante 7 anos, trabalhou desde 86 que ele trabalha, né? 76 ele entrou a trabalhar. E agora, faz uns 5 anos que ele apresentou problema no coração, já chegou a ficar na fila do transplante e tem inchadas, né? E o médico agora, o doutor, que eu não vou nem falar o nome dele, né? Deu alta para ele no INSS, ficou retido o pagamento dele, e ele agora tem a filha para tratar, e o remédio a gente que está comprando, e agora eu estou sem saber, eu fiz uma matéria na televisão. Tá. As meninas vieram aqui na chácara aqui. Agora Conversa comigo. ele vai responder. Pois não, Matheus. O benefício de auxílio-doença realmente é um benefício que não depende só dos documentos que apresenta, pois também depende da perícia médica. E aí precisaria verificar o motivo pelo qual o perito negou esse benefício, tá? Porque se ele é portador dessa doença, que gera incapacidade, se ele trabalhou desde 70, 80 e pouco, pagou o INSS e hoje está sem condições de trabalhar, ele tem direito ao auxílio-doença. Se não quiserem dar auxílio-doença, então aposenta por invalidez. Mas ele pagou o INSS e tem direito ao benefício. A lei prevê.
ele não está pedindo benefício porque a lei não prevê, né? A lei estabelece, a Constituição Federal, inclusive, estabelece o direito de benefício em caso de incapacidade. Existem muitos trabalhadores, inclusive, que não têm o auxílio-doença, porque a perícia médica nega. Então, precisaríamos verificar o motivo pelo qual foi negado e tentar interpor algum recurso para reverter a situação, mas o direito ele tem. Mais uma pergunta aqui na tela, vamos ver? Pode colocar. Meu irmão solteiro faleceu e não tem filhos. Não teve mulher. Ele trabalhava. Minha mãe tem direito à aposentadoria? Direito da aposentadoria do meu irmão? Ele tinha 18 anos quando morreu. Sim, perfeito. Nos termos do artigo 22, inclusive, do decreto 10.048, são dependentes a esposa, o esposo, a companheira, os pais, os irmãos, os filhos. Então, os pais também são dependentes de filhos. Inclusive, isso, Paulo, é um benefício que poucas pessoas sabem, e no escritório eu pego muitos clientes com esse direito, e que nem sabem que tem o direito. Mães e pais cujos filhos vieram a falecer, se vocês dependiam desses filhos, se esses filhos ajudavam em casa, seja com uma cesta básica ou com algum dinheiro para o sustento da casa, vocês têm o direito a essa pensão. E esse direito, essa pensão por morte, não é um dinheiro que é do segurado, não é um dinheiro que é do filho que faleceu, é um direito que é custeado pelo governo federal. É um direito que é o INSS quem concede. Esse benefício chama pensão por morte. Então você que é mãe e pai e teve um filho falecido, e você dependia desse filho, você tem direito a essa pensão por morte, porque a lei prevê, é a lei que garante esse seu direito. Muito bem. Dá tempo de eu pôr mais uma pergunta? Alô, boa noite. Boa noite, Paulo. Quem fala? Eu posso fazer uma pergunta? Pois não. É que meu marido está incapacitado para o trabalho. Ele tem 15 anos de contribuição e a gente está pagando mais 9 meses já como autônomo. Ele já fez várias perícias aqui em Piracicaba e foi tudo renegada. Fez em Americana, foi renegado também. Eu gostaria de saber o porquê que ele não tem o direito. As perguntas elas se repetem, né? E a maioria das perguntas se refere ao auxílio-doença. Como tem isso, hein? Exatamente. E é um problema sério, realmente, porque a perícia nega e a pessoa parte para o Poder Judiciário e aí o Poder Judiciário acaba se negando também. E, infelizmente, Paulo, se o INSS negou, a pessoa parte para a Justiça. E se a Justiça também informou que não tem incapacidade para o trabalho, não existe outro recurso. Porque na negativa do INSS, a pessoa pode entrar com recurso para a Justiça, entrar com uma ação na Justiça. Mas como até o Poder Judiciário disse que não existe incapacidade, né, o que o advogado pode fazer é tentar recorrer na própria Justiça, para São Paulo ou para Brasília. Tá? Mas se o Poder Judiciário falar que não existe incapacidade, não tem como conseguir o benefício. Nós colocamos aqui na tela os telefones da Aposentes. Esses são os seus telefones, né, Matheus? Correto. O nosso tempo está esgotado, porém estão aqui os telefones. O Matheus vai voltar ao nosso programa segunda-feira que vem para responder as perguntas. Porém, você não precisa esperar até segunda-feira. Você pode ligar, agende com a Michele, vai lá, ele vai atender você. A sala dele tem água gelada, tem ar-condicionado, tem cadeira macia e tem todo o conhecimento da equipe para atender e responder para você o seu caso. Não precisa esperar segunda-feira que vem. Liga, vai lá, fala, Matheus, eu sou amigo do Paulo Eduardo, eu assisto o programa. Vai lá, o nosso amigo Matheus vai orientar você. Nele eu confio, posso recomendar para você. Certo, Matheus? Certinho, Paulo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Segunda-feira que vem, estou esperando você aqui. Se Deus quiser. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos com o finalzinho do nosso programa. Vamos lá.